Continuando então com a gravação da aula sobre planos, nós vamos fazer então a parte 2. Na anterior, nós fizemos a parte um falando da equação vetorial e a equação paramétrica do plano. Agora nós vamos falar sobre a equação geral do plano. Por que, que eu dividi essa aula? Para a outra não ficar muito longa e para a outra não ficar muito longa e também porque agora a gente muda um pouquinho o conceito, porque antes a gente trabalhava com vetor com vetores paralelos ao plano ou diretores ao plano, né? Agora nós vamos trabalhar com vetor perpendicular ao plano. Vou tirar meu vídeo novamente para a internet ficar um pouquinho melhor. Então aqui, como que funciona essa ideia de vetor perpendicular ao plano? É essa ideia aqui, ó. Eu tenho um plano, ó, tem um vetor perpendicular a esse plano. Então, na versão anterior, eu precisava de 3 pontos pertencentes ao plano, 3 pontos pertencentes ao plano, para poder obter 2 vetores paralelos ao plano, ou seja, você precisa de 3 pontos de x colineares ou de 2 vetores pertencentes paralelos ao plano para dar direção ao plano. Agora, nessa ideia aqui, você não precisa mais de 2 vetores, você precisa de um único vetor que pertença ao plano, que é o tal do vetor AP, e eu preciso de um vetor que seja perpendicular a esse plano. Tá? Então, vamos voltar aqui àquela ideia que a gente tinha do plano. Tem um plano delimitado, não preciso desse vetor e desse daqui. Saiu errado. Ó, tem um único ponto aqui, ó. Mas aí eu vou precisar de um vetor que seja perpendicular a esse vetor aqui. E esse vetor está contido no plano que eu quero obter. Eu quero representar esse plano que a gente está vendo. Então, o que, que eu preciso ter? A primeira coisa que eu preciso ter é um vetor que seja perpendicular a ele, então. Então, eu quero um perpendicular a esse plano que passe por esse ponto. Ó, fiz uma reta, porque aqui tudo é base de construção, tá, gente? Ó, marquei esse ponto aqui para a gente poder traçar um vetor. Vou esconder esse aqui. Ó. Esse vetor aqui que eu acabei de construir, ele é perpendicular ao plano. Ó, ele é perpendicular ao plano. Ó. Só que o interessante é o seguinte, independente de onde que foi esse outro vetor aqui, ó, independente de quem ele sempre vai estar contido no plano. E, por consequência, esse aqui vai ser sempre perpendicular ao plano. Vou fazer aparecer esse pontinho aqui, ó. Independente de quem seja aquele vetor, ó. Ó. Eu posso caminhar esse vetor para qualquer lugar. No entanto, aquele vetor, ó, estou caminhando com aquele outro vetor, ó. Está caminhando, ó. Sempre esse vetor vermelho vai ser perpendicular ao plano. Por quê? Porque eu determinei que esse vetor seja... Eu determinei que esse vetor aqui... Ixi. Tá aqui, ó, tá longeão. Vamos colocar ele de volta aqui. Ó. Ele sempre vai ser perpendicular a esse vetor, e como o vetor está contido ao plano, sempre vai ser perpendicular ao próprio plano, independente de quem ele seja. Então, qual que é a ideia? A ideia é como a gente fez no outro. É montar um rastro. Eu faço aqui esse vetor aqui como sendo um ponto que a gente obtém. É um ponto pertencente ao plano, que é esse ponto A aqui. Então, é um ponto pertencente ao plano. Opa. Tem o ponto P, que é a extremidade final do plano.
E é esse ponto P aqui que a gente fala que vai construir o plano. Ó. Deixa eu colocar aqui aquela cor. Ó, se eu colocar rastro nele, a mesma coisa que a gente fez antes. Ó. A gente vai construindo o plano. Eu quero o ponto G. Ó. Quero que seja o ponto H. Ó. Tá lá, o ponto H. Então a gente consegue construir o plano. Ó. Parece que não tá, mas está tudo em cima do plano. Eu consigo construir o plano. Tá? E o vetor perpendicular, que eu estou chamando de V. E eu sei, então, que esse vetor aqui ele é perpendicular ao vetor AP. Então, aqui eu tenho o ponto P, ponto A, ponto P e o vetor V. E eu apaguei o plano. Deixa eu construir o plano de novo. Ó. E esse ponto P aqui vai ser um ponto qualquer do plano, aquela ideia do rastro. Então, eu garanto que esse vetor AP ele é perpendicular ao vetor V. Se eles são perpendiculares, significa que o produto escalar deles é zero. Quem se esqueceu disso daqui, olha lá na pré-aula. Que quem que é o produto escalar? É o módulo de A, módulo de V, vezes cosseno de θ. Aqui seria cosseno de 90 que é zero, por isso que zera tudo. Então a gente faz, quem que é o vetor AP? É o ponto A, P menos o A. Seja ponto qualquer x, y, z do plano, menos o ponto A, que é o ponto fixo, o ponto pertencente ao plano. Isso daqui, x menos x1 e tal. Então, quem que vai ser o escalar? Vai ser esse vetor aqui, escalar com o vetor v, que é o v1, v2, v3, que tem que ser zero. Quem que é o produto escalar agora? Eu posso fazer elemento a elemento. Então, x menos x1 vezes v1. Y menos y1 vezes v2. Z menos z1 vezes v3 igual a zero. Essa daqui é chamada minha equação geral do plano. Essa é a minha equação geral do plano. Aí, vocês viram então a diferença? Quando eu falo de... não, depois eu faço esse resumo. Vamos para um exemplo. Continuando aquele exemplo anterior, ó, o exemplo era esse aqui, ó. A gente fez a vetorial, agora a gente fez a paramétrica, agora a gente vai fazer a geral. Então, obtenha a equação geral do plano π que passe por esses pontos aqui. 1, 0, o ponto A, B e C, né? Bom, fazendo aqui, você, professor, mas você me deu 3 pontos. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho ponto, o vetor perpendicular, mas ele me deu 3 pontos. O que significa isso? Que você pode escolher como ponto fixo qualquer um daqueles 3. Por exemplo, eu vou escolher o A. Então, 0, 1 para ficar com a mesma que anterior. Só que eu preciso de um vetor que seja perpendicular ao plano. Então, para a gente poder traçar a equação geral, eu preciso de um ponto que pertence à reta e um vetor perpendicular ao plano. Mas eu só tenho 3 pontos do plano. Mas aí vem, por 3 pontos de um plano, aqui ó, 3 pontos num passo único plano? Sim. Então, o que, que basta a gente fazer? Se eu pegar, ó, vetor aqui, e eu quero um perpendicular a ele. Quem que obtém um vetor perpendicular? Porque se eu pegar um perpendicular aqui, ó, vamos fazer que nem o outro lá. Eu não sei o comprimento dele, tá?
Ó, mas esse vetor perpendicular aqui, eu vou até pintar da mesma cor que o outro. Ó, esses dois vetores perpendiculares, eles são perpendiculares ao plano. Se eles são perpendiculares ao plano, eles são paralelos, tanto esse quanto esse. Então, tanto faz qual vetor eu pegue. Então, por 3 pontos, eu consigo obter esse vetor perpendicular? Consigo. Quem que é um vetor perpendicular aos outros dois? O chamado produto vetorial. Então, o que eu faço? A partir daqueles 3 pontos, eu obtenho um produto vetorial. Então, deixa eu pegar aqui que a gente tinha o ponto A, que já tinha obtido lá em cima, e o vetor AC, que já tinha obtido lá em cima, quando eu coloquei antes. Aqui, ó. Vetor AB e vetor AC. E a partir desses dois vetores, eu vou obter fazer o produto vetorial, ou seja, é como se eu estivesse pegando aqui o ponto A, B e ponto C. Então ficaria AB, AC e o vetor, que é isso aqui, esse vermelho aqui, que é o produto vetorial, que é perpendicular ao plano também e é paralelo ao, porque todos os perpendiculares ao plano vão ser paralelos entre si. Vou fazer o produto vetorial, todo mundo já sabe fazer, então é só calcular o determinante, menos 3, menos K, mais J. Ou seja, significa que o vetor perpendicular ao plano é menos 3, mais 1, menos 1. Ó, menos 3x, mais 1y, menos 1k. E agora, então, eu faço a equação geral do plano. Tenho o ponto aqui, x menos x1. Então, x é o ponto qualquer do plano, x1 é o ponto fixo, que é esse aqui, do ponto A. E V1, que são as coordenadas do vetor. Então, vai ficar x menos 1 vezes V1, que é menos 3. Y menos y1, ou seja, y1 que é 0. Então, vai ficar y menos 0 vezes V2, que é 1. E z menos 1 vezes menos 1, igual a 0. Essa é a equação geral do plano. Essa é a equação geral do plano. Bom, voltando aqui, eu vou ter a equação reduzida do plano. O que é a equação reduzida? Basta você pegar a equação reduzida do plano, basta você pegar essa equação geral e fazer um passo a mais, que é deixar em x, y, z. Então, fazendo aqui, a gente só vai fazer distributiva. V1 vezes x, V1 vezes x1. Depois, V2 vezes y, V2 vezes y1. Vai ficar V1y, V1y menos V1y1. Depois, V3 vezes z, V3 vezes z1. Vai ficar V3 vezes igual a zero. Você só estou fazendo a conta. Arrumando aqui o que tem x, y, z sem ser do ponto fixo, então eu vou ter lá V1x, V2y, V3z menos V1x1, V2, só coloquei aquilo que estava no ponto geral, que é o x, y, z, do ponto fixo, que é x1, y, z1. Se eu chamar esse pedaço aqui de um D, só para dizer que vai ser uma constante. Por quê? V1 é uma coordenada conhecida. O x1 é um ponto conhecido. Então, tudo isso aqui vai ser uma constante, que eu chamei de D. Então, é essa cara aqui que vai ter essa equação reduzida do plano. Seja, vai ser V1x, V2y, V3z, mais uma constante. Aí, se a gente for olhar, ó, aqui eu vou ter o seguinte. V1, quem que é o V1? É a coordenada V1, V2
e V3. Quem são V1, V2 e V3? São as coordenadas do vetor que é perpendicular ao plano. Ó, x, y, z. Ó. V1 é a coordenada referente a x, V2 referente a y, V3 referente a z. O que significa isso? Que as constantes que estão, os coeficientes que estão com as variáveis x, y, z, são exatamente quem? Exatamente as coordenadas do vetor perpendicular, né? Coordenada x, y, z. Então, aquelas coeficientes que estão com as variáveis x, y, z são os vetores, são as coordenadas do vetor perpendicular. Ó, se a gente quiser fazer a conta aqui, ó, quem que é a equação reduzida da reta? A gente pegar isso aqui e fazer a conta. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes menos 1, mais 3. Tá aqui. Depois, 1 vezes y, 1. 1 vezes 0, 0. Então, y. Depois, menos 1 vezes z, menos z. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, igual a 0. Só fazendo a conta. Estou arrumando isso daqui. Ó, como eu falei para vocês, menos 3, 1 e menos 1. São exatamente as coordenadas do vetor perpendicular ao plano. São exatamente as mesmas coordenadas do vetor perpendicular ao plano. Então, o que a gente tira daqui fazendo um resumo? Que quando eu falo das equações paramétricas e as equações, a equação vetorial e a equação paramétrica do plano, eu estou falando de vetor diretor, ou seja, são vetores paralelos ao plano. Se eu estou falando de equação geral ou reduzida do plano, eu estou falando de um vetor perpendicular ao plano, tá? E mais um ponto que pertencente ao plano. Tem que ter bastante distinção entre isso daí, tá? Olha, olhando aqui, quando a gente trabalha agora a gente consegue fazer o seguinte. Quer ver? Deixa eu pedir um novo. Não gravar. Eu vou lá na época que a gente estava falando de sistema linear. Tá? Sistema linear. Deixa eu pegar um exercício aqui de sistema linear. Sistema linear. Falei sistema linear, peguei matrizes inversíveis. O que significa um sistema linear? Quando a gente coloca as interseções, deixa eu pegar aqui um com 3, e a gente já saiba a resposta. Esse aqui. Ó, 3x mais y mais z igual a 4. 3x, 3 vezes x mais x mais y mais z. A gente vai ver o significado igual a 0. Ó, é um plano. Se eu pegar, eu quero resolver esse sistema linear. Cada equação é um plano. Onde o vetor perpendicular, por exemplo, primeiro é 3, 1, 1. Ó, é um plano. Se eu traçar o segundo, 2x menos y menos z,
2 vezes x menos y menos z igual a 6. Ah, 3x, misturou tudo, mais y mais z igual a 4. Aqui, ó, que saiu errado. Igual a 6. Ó, outro plano. É esse plano vermelho. 2x menos y, 2x menos y menos z mais 6. 4x, deixa eu anotar aqui. Menos 4x mais y menos 5z igual a 20. Menos 4 vezes x, vamos fazer mais uma aqui a outra. 4 vezes x mais y menos 5 vezes z igual a 20. Ó, aqui, o que eu acabei de fazer? Eu simplesmente joguei cada equação ali no GeoGebra. Cada equação é um plano diferente. Ó, os três planos. Os três planos diferentes. Cada equação daquela. Eu vou pedir a interseção desses planos. Tá, acho que aqui embaixo. Ó, quem que é a interseção dos três planos? Está sendo exatamente esse ponto aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue. Não está indo. Mas, ó, quem que é a interseção desses três planos? Ó, a interseção está exatamente aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Podemos até dar um zoom aqui, ó. Quem é esse ponto? É exatamente a solução do sistema. É x1, y3, z2. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos fazer o ponto x1, y3, z2. 1, 3 e 2. 1, 3 e 2, ó. Ué. 3x mais y mais z igual a 4. Aqui não mudou. 4. 2x menos y menos z igual a 6. Menos 4x, ó, digitado errado. Menos 4x mais y menos 5z igual a 20. Isso aqui tá esquisito. Vamos fazer de novo aqui. Quer ver? Deixa eu pegar isso aqui, vou apagar. Três x mais y mais z. Ah, tô no lugar errado. A solução é outra. Desculpa, gente. A solução é 2, 3 e menos 5. Aí não vai bater nunca, né? 2, 3 e menos 5. Agora sim. Ó, a interseção tá, ó, exatamente ao ponto aqui, ó. Eu tenho os três planos e a interseção entre esses planos é exatamente aqui embaixo, ó.
conseguir andar. Ó, é exatamente aqui embaixo, a interseção dos 3 pontos, que é exatamente esse 2, 3 e menos 5, que é exatamente a solução do sistema linear. Então, quando você resolve um sistema linear de 2 incógnitas, você está falando do plano XY. Quando você resolve com 3 incógnitas, aí no plano, você está falando, no plano XY, você está falando de retas, né? 2 retas. Quando eu falo de XYZ, sistema de equação com XYZ com 3 incógnitas, eu estou falando de plano. Cada equação é um plano e a solução é o sistema do plano. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, eu tendo um sistema possível determinado, ou seja, porque o ponto de interseção é único. O que seria um sistema possível indeterminado? Seria uma reta interseção. Tá? Seria uma reta. Por isso que teria infinitos pontos. Quando eu falo de sistema impossível, o que significa isso? Que os 3 não vão conseguir se interceptar ao mesmo tempo. Não existe interseção dos 3 ao mesmo tempo, que provavelmente 2 planos são paralelos. Ou tem algum BO ali que não deixa eles se interceptar ao mesmo tempo. Tá? É até interessante, coloquem lá os sistemas que foram feitos para trabalhar. Deixa eu ver se tem mais um aqui, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Aqui tem. Quero um SPI agora. 2. Aqui vai ter solução, aqui vai ser indeterminado. Esse daqui. X menos Y mais Z. Ó, isso aqui então, se eu preciso determinar que tem um ponto em comum. Vou pegar um novo. Não. Deixa eu anotar aqui aquela equação, porque daí eu não copiei errado. Foi de ficar trocando de tela que me fez copiar errado. X menos Y mais Z igual a 4. 3x mais 2y mais z igual a 0. 5x mais 5y mais z igual a menos 4. Ó, esse aqui vai ser um sistema possível indeterminado, ó, um SPI. Tá? Vamos colocar aqui, então. X menos y mais z igual a 4. Tá aqui o plano. A outra equação, 3 vezes x mais 2 vezes y mais z igual a 0. Ó, outro plano. Ó, já estou com os dois planos, cada um representa uma equação do meu sistema. Depois, 5 vezes x mais 5 vezes y mais z igual a menos 4. Ó, o que eu vou ter? Aí ele está dizendo que a solução vai ser quem? Ó, a solução vai ser isso aqui. A coordenada x é 8 menos, ou seja, isso aqui é a equação simétrica da reta. Tá? Então, a equação reduzida da reta, onde x é igual a 8 menos 3z. Ó, x é igual, vamos traçar aqui, x é igual 8 menos 3z, fecha parênteses, dividida por 5. Não, não vou fazer isso, porque agora eu não lembro como é que faz a equação geral da reta. Ah, eu acho que dá para a gente fazer exatamente como está aqui. Quer ver? Vamos colocar. Abre parênteses. 8 menos 3 vezes z, fecha parênteses, dividido por 5, vírgula, menos 12, mais 2 vezes z, fecha parênteses, dividido por 5,
vírgula. Estou fazendo exatamente como está ali, Z. Vamos ver se assim faz. Fez. Ó. Ai, fiz errado aqui. Aqui não é 3 dividido por Z, é 3 vezes Z. Apertei o botão errado. Ó, fez. Ó, exatamente. Ó, a interseção dos três planos é quem? É a reta. Por quê? Esses dois planos aqui, ó, esses dois planos aqui, eles passam no único ponto como se fosse uma reta. E tem o terceiro. Isso é o significado de uma infinitas soluções, o SPI também. E tudo que passar nessa reta aqui é uma solução do sistema. E do sistema possível, sistema possível impossível. Ah, esse aqui, ó. Aqui é que ele está em duas, né? Vamos pegar uma com 3 aqui. Qual que seria o sistema impossível, impossível, J? Esse. Deixa eu escrever aqui. Eu só copio lá. X mais Y mais Z igual a zero. X menos Y mais 2 vezes Z igual a 5. 3 vezes X mais Y mais 4 vezes Z igual a menos 2. Ó, esse aqui é o sistema impossível. Vamos ver como é que fica lá? Ou seja, quer dizer que não tem como os três se interceptarem lá. Então, no anterior foi mostrado qual que é o possível e agora o impossível. Vamos pedir um novo. Deixa eu colocar aqui aquela equação. Está aqui o plano. A primeira equação, plano. A segunda equação, um outro plano. Ó, sempre dois planos haverão interseção se eles não forem paralelos. É 3 que é a questão. Vamos incluir o terceiro plano. O terceiro plano está aqui, ó. Ó, tô com os três planos. Olha lá, aqui dá para a gente ver certinho, ó. Não tem interseção dos três ao mesmo tempo, só tem interseção de 2 a 2. Quando isso acontece, significa que eles não têm ponto em comum, ou seja, quer dizer que o sistema não tem solução, ele é um sistema impossível, ou seja, não há interseção entre os planos. Tá? Então, quando a gente trabalha com sistema de equações com três incógnitas, a gente está falando, a gente está vendo a questão do plano, cada equação é um plano. Quando é o sistema possível determinado, os três se interceptam no único plano. Quando o sistema possível indeterminado, quer dizer que a interseção entre eles é uma reta. Quando é um sistema impossível, significa que eles não têm interseção. Então é isso, pessoal. Parar de gravar e vamos gravar a terceira parte da aula.